Olá, pessoal! Acabei de fazer alguns atendimentos e abrir essa live para responder perguntas, ver quem está, o que vocês estão fazendo, almoçando. Essa semana eu falei bastante sobre sucesso, então essa live não está programada. A minha chefinha vai dizer: Ana, você faz coisas aleatórias e não me avisa. Mas é só para eu descansar, para eu relaxar um pouco depois dos meus atendimentos. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? De 0 a 10. Como foi a semana de vocês? Oi, estúdio. Tô aqui falando que eu faço coisas às vezes aleatórias. Eu tava aqui descansando um pouco dos atendimentos e abri uma live para bater papo, responder perguntas. Geralmente eu entro nas lives com roteiro, coisas assim. Aqui eu entrei assim, vamos ver quem está disponível, quem quer fazer perguntas. Essa semana a gente falou tanto sobre sucesso e hoje eu vi que gerou também comentários e directs quando eu trouxe essa compreensão que o Bert teve, né? Quando ele disse que o sucesso é sempre mais solitário, que a gente tem muito mais companhia no fracasso do que quando nós somos bem-sucedidos. Até teve algumas pessoas que falaram: sim, isso aconteceu na minha família, exatamente assim. E eu fiquei refletindo sobre o cuidado que a gente precisa ter para não tornar isso uma acusação contra as pessoas. Porque provavelmente elas fazem isso, ou na maioria das vezes elas fazem isso, não porque seja algo contra nós ou contra o nosso sucesso, mas eu fiquei refletindo por quê, né? Por que às vezes as pessoas se afastam quando a gente começa a falar: deu tudo certo, consegui, conquistei. E aí eu respondi para um de vocês até que talvez seja porque quando alguém atinge um objetivo, quando alguém realiza algo, essa pessoa é quase como se ela dissesse para mim: ei, você também poderia conseguir, mas você está protelando, você está paralisado, você está procrastinando. É como se essa pessoa olhasse para nós e desse aquela balançada, e isso gera um determinado incômodo. Então, tomem cuidado para não levar isso para o lado pessoal ou levar isso como se fosse algo contra. Não é algo contra, mas é uma realidade, são coisas que realmente acontecem. Deixa eu ver aqui que alguém colocou um comentário, não sei se é uma pergunta. Já fiz tudo o que é terapia e já abri negócios em diversos ramos, mas sinto que o dinheiro não vem. O que pode ser? Negócios de diversos ramos e o dinheiro não vem. Verifica se você está abrindo esses negócios como um objetivo de ganhar dinheiro, como uma meta em si. Porque isso não conecta as pessoas, não conecta boas pessoas, bons talentos para trabalhar com você, não conecta o cliente. O motivo, aquilo que nos leva a criar um negócio, é claro que o resultado é necessário. Um negócio não sobrevive sem o retorno financeiro. Mas o retorno financeiro é uma consequência do dar e do tomar. Eu ouvia ontem, agora eu não vou lembrar quem é a pessoa, mas eu estava ouvindo um pesquisador falando que a tendência é que nós vivemos agora uma era onde as empresas que tinham sucesso eram as empresas que resolviam problemas, que resolviam uma dor, que solucionavam uma dor. A gente fala isso muito, inclusive, nas né? Qual é a dor que você resolve? Mas que agora começa sutilmente a surgir um movimento novo de empresas que pretendem nos inspirar, que pretendem nos levar para um outro lugar, que nos colocam em movimento para sonhar. Então, o que é isso? O que você de verdade queria entregar para as pessoas através desses negócios? Porque você precisa oferecer algo.
E aí o teu cliente vem e a contrapartida financeira acontece, e não o contrário. Muitas pessoas mudam a ordem, colocam antes o dinheiro, depois o serviço, depois a entrega, e isso não funciona. Verifica se talvez não tenha sido isso. Deixa eu ver, você disse que o dinheiro não vem. Então, de alguma forma, o cliente sente que ali não é um bom lugar para ele depositar o tempo acumulado que ele tem em forma de dinheiro. Porque o que é o dinheiro a não ser um símbolo, né? Eu não tenho nenhuma nota aqui para simbolizar para nós, mas imagina que eu digo, isso aqui é dinheiro, né? Dinheiro. O que é dinheiro? Da onde ele veio? O que eu fiz para alcançá-lo? Às vezes, uma pessoa tem uma determinada quantidade de dinheiro, mas ali estão anos e anos e anos da vida dela. E para ela tirar um fragmento disso, por exemplo, para, às vezes, digamos assim, comprar um apartamento, investir em algo, né? Isso tem que fazer muito sentido para ela. Ela tem que sentir que vale a pena ela tirar um fragmento disso, desse trabalho, desse sacrifício que ela teve e entregar para o dono daquela empresa. E muitas pessoas se equivocam com isso, sabe? Elas visam o dinheiro em si mesmo, e isso tem pouca força. E muitas vezes o cliente, ele se aproxima de uma empresa assim e se afasta, ele não compra. Às vezes tem um pano de fundo. Às vezes também pode ter algo no teu sistema familiar, ou na tua história, na tua biografia, que te faça... que te coloque, isso é uma coisa um pouco complexa para eu falar aqui, vamos ver se eu consigo explicar, vocês me dizem se eu conseguir explicar. É como se inconscientemente você se coloca num lugar, num movimento de fazer exatamente aquelas coisas que afastam o cliente. Às vezes você tem um propósito legal, às vezes você quer oferecer algo bom para a vida, mas se, por exemplo, você está num movimento de repetição ou num movimento de reparação de algo que aconteceu no sistema familiar, ou se você às vezes tem críticas ou queixas em relação a alguém do teu sistema que tinha um negócio, que você acha que fez coisas erradas, etc., inconscientemente você acaba atraindo para você comportamentos parecidos com esses que você criticou. Ou você inconscientemente começa a se comportar de uma forma tal, de uma forma equivocada, de forma que você perca o teu cliente e assim você fica leal àquele movimento. Tem ainda uma outra possibilidade, uma outra dinâmica, que é quando alguém do meu sistema fez algo que prejudicou outros, e eu posso inconscientemente me conectar com esse sentimento de dívida que alguém do meu sistema gerou, né, para esses outros, e aí eu me coloco nesse lugar daquele que paga essas dívidas. Então eu acabo perdendo muito fácil, desfazendo, jogando fora o dinheiro que eu recebo. Mas no seu caso me parece que não é isso, né? Porque você diz que o dinheiro nem chega. Então é quase como se fosse movimentos seus inconscientes que impedem que o dinheiro chegue. Pode ter a ver com a tua postura, ou pode ter a ver com essas lealdades invisíveis, com essas críticas veladas que você teve, e aí quando nós criticamos, nós tendemos a repetir. Então você pode verificar se não acontece isso com você. Ficou claro, gente? Se ficou claro, coloca um coraçãozinho, que daí eu sei que eu estou conseguindo traduzir essa linguagem sistêmica, às vezes em pouco tempo exige um pouco mais de explicação, né? Deixa eu ver aqui. Ele falou vem e não fica. Vem e não fica. Então a pergunta nesse caso é: se o dinheiro vem e não fica, qual a dívida que eu estou pagando? A dívida de quem? Por quem? Ou para quem? Ou então, quando eu perco esse dinheiro que eu fiz com tanto esforço, eu me pareço com quem? Eu me torno leal a quem? Ou então, eu tenho medo de perder o pertencimento à minha família se eu fico bem sucedido? Eu não consigo sustentar a minha consciência pesada de chegar muitas vezes no encontro da família e eu sou aquele mais bem sucedido nos meus negócios? Isso me causa um certo desconforto.
Então a postura da criança, né, o nosso lado infantil, ele quer ficar sempre de consciência leve, uma vida leve, e tudo muito, não é bem sem consequências, mas fazendo parte, e só me vem essa expressão consciência leve. E quando eu tenho algo, quando eu conquistei algo, eu preciso defender isso, eu preciso cuidar disso. Isso às vezes me traz uma consciência pesada, me traz responsabilidade, exige algo de mim. E às vezes a gente tem medo de perder o pertencimento, às vezes nós temos medo de prosperar mais que os nossos pais, como se isso fosse uma inversão da ordem, mas é uma ilusão. Porque, na verdade, prosperar, ser bem-sucedido é uma responsabilidade de quem vem depois também. De alguma forma, nós recebemos muita coisa pronta. O mundo nunca foi tão cheio de possibilidades como é hoje, nunca foi tão abundante como é hoje. Os problemas também são muito mais complexos. Então, você precisa verificar em que dinâmica sistêmica você está envolvido, se é que é uma dinâmica sistêmica, porque o dinheiro também vai embora quando alguém não o respeita. O dinheiro também vai embora quando nós somos negligentes com as contas. Então, nós somos, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma educação financeira bem insípida, falta muito para nós. Às vezes tem a ver com isso, se você não faz bem as contas e gasta mais do que você recebe, o dinheiro vai embora para cumprir os teus compromissos. Também pode ter a ver com isso, com essa postura pessoal. Então é muito importante identificar exatamente do que se trata. Exatamente do que se trata. Outra coisa muito comum é confundir o caixa da empresa. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Confundir o caixa da empresa com o caixa pessoal, né? E às vezes o que está levando grande parte do caixa da empresa são as minhas despesas pessoais. E nós às vezes nos confundimos com a empresa, mas nós não somos a nossa empresa. Ela tem uma alma, ela é separada de nós. Então, saber separar o que é do negócio e o que é da minha pessoa também é muito importante. Muitas vezes é aqui na minha pessoa, no meu gasto pessoal, que está o desequilíbrio. Também é uma possibilidade. Vamos ver mais perguntas. Tenho medo de empreender. Todos da família do meu pai são autônomos. Interessante, e mais interessante ainda, Flaviana, né? O vencer e merecer. Olha o que tá no teu nome aqui, né? No Instagram, né? Quase como se fosse uma tarefa mesmo, né? Será que eu posso vencer e merecer? E o medo faz parte, todo adulto tem medo, né? Vocês já viram como é que é uma criança bem pequenininha num parquinho? Ela chega lá no alto, eu lembro dos meus filhos, quando eles eram pequenos, eles subiam naquele lugar que tem o escorregador e às vezes não tinha proteção e eles subiam bem alto e se a gente fizesse assim com a mão, eles se jogavam, eles não tinham medo, né? Eles tinham uma confiança extrema. E não tinham noção do risco, do perigo. Então, o medo não é necessariamente algo ruim. Você precisa verificar se esse medo te paralisa ou não, né? Porque o que você precisa desenvolver é a confiança, a autoconfiança. E mais do que a confiança, a capacidade de assumir riscos, a capacidade de carregar as responsabilidades das decisões, dos riscos que você assume. Isso é algo bem adulto mesmo. Normalmente, quando são medos que nos paralisam, tem a ver com medo de errar. Eu me cobro tanto, porque talvez eu já cobrei dos meus pais também, né? Eu cobrei perfeição deles e aí eu cobro perfeição de mim mesma, é claro, para ser coerente. Isso é uma coisa neurológica não. Alguém me ajuda, gente? Tem a ver com a neurociência, eu estava estudando isso essa semana, mas é uma questão mesmo de compreensão de crença. Se eu critiquei alguém por determinada postura, então aí eu acabo fazendo a mesma coisa. Eu também não posso errar. Muitos filhos que têm críticas severas aos pais, eles preferem não fazer as coisas, porque se eles fizerem, eles errarão. E aí eles terão que olhar para os pais e dizer,
agora eu vejo que você é uma pessoa tão comum, tão normal, e eu também, né? Então verifica o que está envolvido nisso, ou se é algum tipo de lealdade também. Às vezes empreender não é a nossa natureza, nem todo mundo deseja isso, então verifica se você realmente gostaria de empreender e não consegue, mas é um projeto, né? É algo que você deseja, e aí você precisa verificar o que é que realmente está me impedindo de dar o passo. Sempre podem ser muitas coisas, nunca tem trabalho sistêmico não é receita de bolo, vocês sabem disso, né? Eu sempre falo isso. Ana, estou mudando de professora para terapeuta infantil, mas tenho medo de investir. Medo de investir no quê? Pensa só, eu não sei qual o investimento necessário para alguém que se torna terapeuta, mas eu imagino que seja um espaço, os materiais que você precisa, as contas fixas. Se você não tem a confiança de que vale a pena investir isso que é necessário para essa nova profissão, será que o teu cliente terá? O que tem por trás disso? Você realmente acredita nisso que você quer fazer? Você realmente acredita que pode realizar um bom trabalho? Sim, eu acredito. Então, será que não vale a pena você ser a primeira a investir nisso? Mas é claro, é uma postura diferente. Eu falei essa semana numa sequência de stories também, né? Uma pessoa era executiva de um negócio, ela saiu e foi montar a sua própria empresa. Às vezes eu sou o melhor executivo de uma mega indústria, de uma mega empresa. Para isso, são necessárias determinadas habilidades. Eu sou um sucesso. Aí eu decido, bom, agora eu vou empreender. Aí eu vou para o mundo do empreendimento e ali as características, as habilidades, aquilo que acontece é totalmente diferente. Porque agora eu sou líder de mim mesmo, eu sou líder desse negócio. Agora se não der certo, é aqui nas minhas costas as consequências. É diferente quando eu era executiva de um negócio, eu tomava as decisões, é claro que eu também era responsável, mas até um determinado grau, porque os prejuízos e as grandes consequências ficam nas costas de quem? Do dono do negócio, do próprio negócio. Então, as características que você precisa desenvolver em você para ser uma professora é uma, para ser um profissional autônomo é outra. E aí você precisa verificar o que é que me causa mais, o que me deixa menos segura. Estabelece um plano, vou trabalhar para isso, né? Nós não nascemos prontos. Então também é uma construção, um passo, depois outro passo, depois outro passo, e assim você vai. Se você tem um para quê, se você tem um sentido para fazer isso que você está fazendo, com certeza você vai encontrar um caminho. Pequenos passos. O investimento mínimo, né? No Vale do Silício tem esse princípio de trabalho em startups. Então, qual que é a filosofia, assim, bem resumidamente? Como eu posso testar isso que eu quero fazer com o menor investimento possível e no menor tempo possível, porque caso dê errado, isso que eu perco não é tão grave assim, isso não impede a minha vida, eu não vou para o Serasa, eu não vou assumir uma dívida que eu não possa pagar. Então, como que você pode se organizar para fazer o investimento mínimo e testar isso que você deseja, testar essa ideia, começar, e aí depois o negócio vai crescendo por ele mesmo, você vai se desenvolvendo, porque normalmente nós somos o limite do nosso negócio. Eu cresço, o meu negócio cresce na medida que eu cresço, principalmente até essa faixa assim de 100, 200 colaboradores, nós acabamos sendo sempre o limite do nosso negócio, a nossa visão, até onde o nosso olhar alcança. Eu atendi um empresário de uma empresa muito grande, né? E às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, ele já chegou no topo. Mas ele estava muito preocupado porque ele não tinha tempo para parar e pensar nos próximos passos do negócio dele. Ele se sentia ansioso, preocupado, porque ele precisava dar aquele passo para se afastar um pouco do sistema, para conseguir olhar para o mundo, olhar o que está acontecendo no entorno, olhar para os outros segmentos e a partir disso projetar os próximos 30, 40, 50 anos do negócio dele. Então, tem muitas coisas que a gente precisa olhar
objetivar para onde é que eu quero ir, o que que eu desejo. E aí, às vezes, é também mais confortável pagar esse preço. Isso também vai trazendo segurança. Onde é que eu quero chegar daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, daqui 8? Tem gente que fala assim, não, hoje em dia não dá mais para fazer planos. É verdade, tudo está mudando muito rápido, eu concordo, é verdade. Mas se você não tem um objetivo, você não tem um plano, você não entra em movimento ou você fica parado. É importante você definir uma rota, definir um trajeto, definir um caminho, mesmo que depois ele não vá ser uma linha reta. Claro que não, ele vai ficar cheio de curvas, idas e vindas, ir e voltar, 3 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, 5 para frente. Aí de repente 3 para trás. Esse é o movimento natural da vida. Te ajudei, Dani? Ana, e quando a pessoa faz muitas dívidas, paga e tempos depois está endividado de novo? É a mesma dinâmica. Provavelmente você está pagando alguma dívida do sistema familiar. Se você realmente é uma pessoa que faz as contas direito, né? Se você percebe que sai do teu controle. Normalmente tem a ver com esses movimentos assim de livrar-se do dinheiro ou de entregar a outrem, de pagar alguma dívida. Normalmente é isso. Pode ser que seja algo diferente, mas via de regra é isso, tá? Via de regra é isso. Às vezes tem algumas dinâmicas relacionadas ao dinheiro que tem a ver assim com essa necessidade de ser amado, de ser validado, de comparação com o outro. Então eu me coloco nesse processo de achar que eu tenho que ter coisas externas e coisas valorosas que às vezes a minha condição financeira não poderia comprar, porque eu acredito, né, ingenuamente, que quando eu tiver aquelas coisas que os outros têm, eu serei amado como eu acho que eles são. Mas tudo isso, de novo, parte da nossa forma equivocada de ler o mundo. Acho que foi na segunda-feira que eu falei para vocês nos stories, né, que eu tive uma percepção tão clara de como a gente constrói, como nós construímos tantas realidades e tantas decisões na nossa vida sobre premissas falsas. E essa é uma premissa falsa. Quando eu tiver aquilo que o outro tem, eu então serei amado do jeito que eu acho que o outro é amado. Aquelas comparações de palco e bastidor que não fazem o menor sentido, que são até injustas conosco. Às vezes também esses gastos, para além daquilo que nós podemos assumir, podem ter a ver com isso. A Dani estava falando de alugar a sala, né? Sim, é muito importante fazer bem as contas. Algo também importante para quem vai começar a empreender é que empreender não é garantido. O retorno é maior? É, o risco também. Então é aconselhável, é prudente que você tenha uma reserva financeira, porque às vezes um negócio ele demora 6 meses, 1 ano para virar, né? Como eu digo, você vai fazer um bom plano, você vai divulgar o teu trabalho, você vai começar, mas coisas podem acontecer. Então é prudente que você tenha uma reserva financeira. Começar um negócio com uma reserva de 3, 4 vezes o custo fixo do mês eu acho bem perigoso. Embora a realidade é que muitas vezes as pessoas começam o negócio por sobrevivência e elas não têm nem o valor, a reserva para o custo do mês que vem. E muitas vezes elas abrem mesmo assim e mesmo assim isso dá certo. Então é o que eu sempre digo, que na prática a teoria é outra, né? Muitas vezes é o que se tem e o Brasil é tão criativo, nosso país é tão criativo e a gente tem tantos exemplos e modelos de sucesso também por causa disso, por essa nossa capacidade de resiliência, reinvenção, de se lançar e fazer porque é uma necessidade. Quando a gente necessita de alguma forma, a gente também ganha uma força especial, né? Então, sim, às vezes isso acontece, mas se for possível você planejar e você ter um lastro de segurança, isso também vai te ajudar a lidar com a insegurança e com o medo. Qual a diferença do para quê e do porquê, Ana? Fácil detectar, perceber? Não sei se eu entendi a pergunta.
Vou salvar então. Eu não iria salvar não, gente. Era só um bate-papo. Mas eu acho que tem umas perguntas bem interessantes aqui. Eu salvo então, já que você está me pedindo, Mariana. Tá bom? Muitas vezes vocês falam assim, eu não entendo por que eu faço isso. Então, por que é uma pergunta, eu aprendi isso com o Décio, porque é uma coisa que fecha, né? Imagina o teu filho faz algo e você olha para ele, por que você fez isso? E é o que a gente mais faz, né? Com o filho, com o marido. E o porquê, eu sempre digo que é uma pergunta que fecha o coração. Porque você já está fazendo uma acusação, você já está julgando, é uma pergunta perigosa, é uma pergunta pontiaguda, sabe? Se ela tivesse uma forma, o porquê, ele teria essa ponta assim, por quê? E o para quê é uma pergunta circular, uma pergunta que leva à reflexão. Mas para que você fez isso? Então eu estou considerando que ela fez algo e que aquilo é válido em algum contexto. Quando eu digo porquê, eu invalido aquilo que o outro fez, como se não tivesse validade nenhuma. O para quê é uma pergunta que abre possibilidades, mas afinal para quê? E às vezes quando você pergunta para que você fez isso, ou para que você toma essa decisão, para que você se livra tão rapidamente do seu dinheiro, a pessoa até ela para pensar de um outro lugar, né? Então, para mim, essas são as diferenças. E quando a gente fala do para quê relacionado a um negócio, qual é o para quê? O que te move? Muitas vezes o dono do negócio tem um para quê oculto. Acho que a palavra não é nem oculta, invisível. Às vezes invisível para ele mesmo, às vezes desconhecido para ele mesmo. Que tem a ver às vezes com dores muito profundas, que tem a ver com acontecimentos no sistema, tem a ver com coisas que faltaram. Me lembro de um caso que nós atendemos de uma pessoa que tinha uma grande indústria alimentícia. E na história da família, e aí a gente pergunta, né, o motivo, de onde surgiu esse negócio. Então tinha sido, se eu não me engano, tinha sido criado pelo pai ou pelo avô, né, numa geração da família. E a pessoa disse, porque era uma oportunidade trabalhar com alimentação, mas existia na história dessa família um movimento de migração de um estado do Nordeste para São Paulo, e essa família era muito pobre, vivia um estado paupérrimo. E nessa trajetória até que eles chegassem em São Paulo, era um casal com muitas crianças, uma das crianças faleceu de inanição, de fome. Então alguém numa geração depois sente um impulso, um amor, uma paixão pelo negócio do alimento. E era uma empresa de biscoitos, né? Um alimento que as crianças amam, adoram. Então, às vezes, o para quê profundo está num lugar que nem nós conhecemos. E existe o para quê, esse para quê que é comunicado pela organização. O que nós fazemos, que tipo de sonho, que tipo de projeto nós entregamos, né? Pensando nesse novo futuro, na nova economia, ou que tipo de solução nós entregamos. Isso também é um jeito de olhar para o para quê de um negócio. Não sei se te respondi, Josiane. Ok. Quando a equipe não veste a camisa. Quando a equipe não veste a camisa, pensa você numa camisa que você tem na tua casa e que você geralmente não veste. Toda mulher tem aquela roupa inadequada que ela comprou no momento no impulso, e que depois, toda vez que ela veste, não fica bem. Então, vou pegar a tua expressão entre aspas, né? Quando a equipe não veste a camisa, tem alguma coisa nessa camisa que não vai bem. O que é? Aí você vai ter que ver. É apertada demais? Larga demais? Desconfortável? O que tem nela que as pessoas não se sentem bem em vesti-la? Isso tem a ver com a alta liderança, isso tem a ver com a cultura do sistema, isso tem a ver com como as coisas são feitas nessa empresa.
É por isso que as pessoas não sentem conforto, não sentem segurança, não sentem confiança em vestir essa roupa. Então é uma boa reflexão que vocês precisam fazer. As pessoas se sentem seguras, o lugar delas é claro, a função delas é clara, a entrega que elas têm que fazer é realmente clara. Elas sentem que aqui as regras são as mesmas para todos ou existem os escolhidos? E se existem os escolhidos, eu vou deixar que eles vistam a camisa. E eu vou ficar com a minha veste e assim que eu encontrar uma camisa mais interessante eu vou embora. Então você precisa verificar. Você é a dona da camisa da empresa. E o sucesso mora bem perto daquelas pessoas que são capazes de inspirar tanto o outro que todo mundo quer aquela camisa. Entendeu? Todo mundo quer aquela camisa. Do tipo eu. Meu sonho é ter qualquer coisa do Nubank, daquela Cris Junqueiro, daquela mulher incrível, maravilhosa, mãe, grávida do 3º filho, coordenando movimentos incríveis de uma empresa bilionária. Vocês têm noção do que é essa mulher? Se alguém me der um anelzinho roxo do Nubank, eu vou usar. Entende? O que eu tenho que fazer para as pessoas desejarem a minha camisa? O que eu tenho que fazer para as pessoas carregarem a minha marca no peito? Eu como dona do negócio. Não é fácil, eu sei que não é. Mas é por aí. Karina. Ana, obrigado pela última live de perguntas sobre o sucesso. Foi uma grande pérola. Ai, que bom! Já sei que é uma pessoa que recebe minhas cartas de domingo. Quem não recebe, na minha bio tem o link. Sim, recolher as nossas pérolas. Tem muito tesouro perdido por aí, gente. Muita coisa esquecida. Muita coisa. Qual o segredo do sucesso, Ana? Ai, quando eu descobrir, gente, vou ficar milionária. Tô brincando. Tem muitos segredos, né? E muitos sucessos. E a vida é feita de uma sucessão de sucessos. E muitos fracassos que também são sucessos. A gente pensa que sucesso é só o que dá certo. Não, às vezes algumas perdas são tão importantes para o nosso sucesso também. Algumas perdas até são um sucesso. Então é uma pergunta assim, Antônio, uma pergunta que tem tantas respostas. Eu acredito que para cada um de nós, se nós somos seres únicos e totalmente diferentes, que viemos de um pai, de uma mãe, de um sistema, de uma história, de um país, cada um de nós vai encontrar o seu próprio caminho. Primeiro, a sua própria definição de sucesso, a sua própria definição das necessidades, daquilo que precisa para si mesmo. E em segundo lugar, o seu próprio sucesso. Porque para mim vai ser de um jeito, eu tenho determinadas habilidades, determinadas características, coisas que eu sou muito boa em fazer, outras que nem tanto. E você com certeza tem outras. Como é que a gente vai aplicar isso para mim e para você? E da mesma forma. Mas se eu pudesse dizer se tem algum segredo, algum meta-segredo, inventei essa palavra, tem algum linguista que me disse se eu estou inventando. Um meta-segredo é para que a gente esteja na nossa maior potência para alcançar aquilo que é sucesso para nós. Eu diria que tem a ver com dizer sim para aquilo que nós somos, dizer sim para aquele lugar de onde nós viemos, dizer sim para a nossa história, dizer sim para tudo que nos aconteceu, porque aí eu vou dizendo sim e vou catando as minhas pérolas, e vou recolhendo os meus tesouros, e vou recolhendo as minhas forças, e com isso eu posso fazer algo especial. Para mim esse é um grande segredo de caminhar para o sucesso. Eu pego aquilo que eu tenho, aquilo que me aconteceu, aquilo que eu vejo e faço algo de bom. O sucesso é um movimento sempre para o mais, é um movimento sempre que leva a vida para frente, é um movimento que sempre amplia algo, né? E para cada pessoa vai ser diferente. Não sei se te ajudei, mas é o que vem para mim. E ontem, eu não sei se você viu, Antônio, mas eu deixei salvo, eu fiz uma live sobre tem 5 aspectos fundamentais que fazem parte do sucesso, que é diferente para cada pessoa, que tem a ver com ser bem-sucedido, vivendo a minha verdade, vivendo aquilo que faz sentido, sem precisar passar por cima dos meus valores,
sem precisar passar por cima daquilo que faz sentido para minha alma. Então esse é um aspecto. Segundo, alcançar o sucesso sem ferir os meus relacionamentos, sem negligenciar os relacionamentos, sem negligenciar as pessoas que eu amo. Terceiro, um sucesso que tenha resultado, sim, resultado financeiro, para que eu possa cuidar da minha vida, realizar os meus objetivos, essas coisas concretas da vida de quem está vivo, né? O dinheiro sim faz parte. Depois, um sucesso que leva em consideração a nossa saúde, o nosso bem viver. Do que me adianta eu ter milhões na minha conta, mas eu não consigo usufruir disso que eu fiz? Qual é o sentido disso? Ou isso custou minha saúde, minha sanidade mental, minha sanidade emocional? Não faz sentido. E em quinto lugar, ser bem sucedido e olhar para o teu caminho e verificar que você está construindo algo bom para quem vem depois. Que sejam filhos, se você tem filhos, ou que seja a própria sociedade, você olha e você vê que você está agregando algo com a tua existência. Não importa, como diz aquela poesia, né? Não importa que seja uma única vida que você tocou, você fez a diferença. Você deixou o seu legado. Então, você ser responsável por aquilo que é teu, pelas tuas dores, pelas tuas questões, para você poder, quando você partir da jornada, que a tua partida seja uma lembrança bonita, uma história bonita que teus filhos possam contar, que você possa deixar como presente, que as lembranças que você deixa, as memórias que você deixa são presentes para quem vem depois, para os teus sucessores, né? Sucessores, isso. Então, para mim, o sucesso caminha por essas estradas. É muito mais do que você exibir um carro de luxo, uma casa grifada, um look grifado. Embora coisas boas façam bem para a nossa vida, eu adoro ter uma casa bonita, eu tenho uma casa bonita, eu tenho as coisas que eu gosto, tenho um carro que eu acho que é adequado para mim. Não é disso que se trata, sabe? Mas depois de uma determinada renda que você tem, a tua felicidade não aumenta proporcionalmente o dinheiro que você recebe. Aí você já começa a buscar outras coisas e posso dizer, né? Aí vocês poderiam me dizer, tá, Ana, mas quem és tu nesse bilhão de pessoas que tem no mundo, né? Só a tua experiência. Eu só posso falar do que eu vivi, mas também dos clientes que nós atendemos. Eu já atendi muitas pessoas assim que elas têm a dependência financeira há muito tempo, que elas poderiam, sabe, tirar férias, curtir os filhos, registrar o sorriso das crianças, mas elas não usufruem. E elas não percebem que tem uma coisa muito mais valorosa que é o tempo, que esse é igual para todo mundo, para mim, para vocês, para a Luísa que eu tô vendo aqui, para a Ana, para o Antônio, para todo mundo é o tempo. Todos nós temos, e dependendo de como a gente cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, a medida vai ser maior ou menor, mas é o que todo mundo tem. Então tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não têm uma vida rica. Tem pessoas que realmente alcançaram muito sucesso financeiro, mas elas não têm uma vida próspera. Eu não estou criticando, não, porque eu mesma me vi muitas vezes podendo ter uma vida mais leve do que eu tinha, mas muito preocupada com segurança, com estabilidade, porque eu trazia coisas muito antigas do meu sistema, dos meus antepassados que migraram, que perderam tudo que tinham, que chegaram aqui no Brasil e enfrentaram coisas muito difíceis. E eu trazia de uma forma inconsciente aqueles medos, aquelas inseguranças. Então, para mim foi muito difícil olhar e dizer assim, Ana, agora você pode fazer isso, agora você pode fazer tal coisa. Porque o dinheiro também quer entrar em movimento. E eu tinha muito para vocês terem uma ideia, assim, quando nós começamos, logo que nós nos casamos, a gente tinha filhos pequenos, eu tinha uma meta que era poupar, reservar para investir 80% do que a gente ganhava. Então eu contava literalmente as moedas. E deu certo por um tempo, mas depois aquilo ficou muito pesado e a gente fomos prosperando e eu fui também, trabalhei com o mercado financeiro, com ações, investimento, aprendi a comprar, aprendi a vender imóveis,
E nós íamos tendo mais condições, mas travou aqui, né, gente? É a minha bateria que tá acabando. Vou ter que terminar a live. Eu continuava com aquela mesma concepção de mundo, entende? Então, ninguém faz nada assim aleatoriamente, ou porque quer, ou por maldade, o que quer que seja. Tudo tem um sentido, todo comportamento tem um sentido, tá? Faz sentido o que eu tô falando, gente? Eu vou buscar uma tomada aqui porque senão depois eu não consigo... Ai, tem um monte de comentário. Senão eu não consigo salvá-la para vocês. E agora eu assumi o compromisso de salvá-la, né? Deixa eu ver aqui. Tá fazendo sentido? Continua. Vou fazer outra amanhã, gente. Não me preparei com a bateria. Pera aí. Keep calm. Keep calm. Peguei aqui. Vamos ver se tá carregando. Pronto. Achei um outro lugar. Obrigada pela paciência. Deu. Ai, gente, coisas que só acontecem ao vivo, né? Tô aprendendo. Em outras épocas, quando eu comecei a fazer live, e se acontecesse algo assim, eu já ficava desesperada. Agora eu já consigo rir da situação. Deixa eu ver onde eu parei. Então, vocês entendem que eu estava falando sobre sucesso como é um conceito muito amplo e diferente para cada pessoa? Antônio, primeira vez que eu te ouço, achei incrível. Parabéns por compartilhar suas ideias. Ai, obrigada, que bom. Seja bem-vindo. E quando o negócio ainda é pequeno, ninguém quer vestir a camisa. Falar de camisas famosas de bilionários, todos querem sim. Você está construindo sua ideia sobre uma base equivocada, Neuza. Não é verdade não, Neuza. Você consegue sim, com 2, com 3 colaboradores, você já consegue. Não é o tamanho, e sim onde é que você quer chegar e como que você consegue inspirar essas pessoas para elas chegarem com você. Eu diria que é mais fácil quando a empresa é pequena do que quando a empresa é gigante. Imagina fazer uma mensagem chegar a 5.000 funcionários. Pensa comigo. No teu caso, se você tem 5 funcionários, você faz uma reunião, você ouve, você pede que eles falem sobre o que eles veem, como vocês poderiam crescer. É uma loja, é um café, não importa. Tem franquia de loja, tem franquia de café, tem mega empresas de todos os segmentos. Então, você ouvir os teus colaboradores, ouvir o que faz com que eles não fiquem tão comprometidos, é muito mais fácil para você do que para a Cris lá do Nubank. É muito mais fácil. Essa é uma ilusão, a gente achar, mas aquele cara consegue porque ele tem dinheiro, aquele cara consegue porque ele é grande. Não é verdade. Não é verdade. Ele consegue porque ele cria um método, ele encontra um mecanismo e você também vai encontrar, Neuza. Talvez tenha alguma coisa de fundo, uma dinâmica de fundo e a própria resistência com que você coloca a pergunta e esse comentário mostra que às vezes é algo seu que te impede de prosperar, sabe? Eu olharia para isso. Sucesso mora dentro da gente. Vai ficar gravada, sim. Deixa eu ver o que mais. A live de ontem também tá gravada. Tem bastante coisa no meu material, tá, gente? Eu gosto bastante, assim, de escrever. Eu gosto bastante de escrever, de produzir conteúdo. Então, se vocês lerem os meus posts, tem muita coisa, assim, bem, bem legal e bem completa que vocês podem usar para aprender. Eu tô me mexendo aqui, gente, que eu tô tentando arrumar meu celular aqui. Se eu continuo dos 80% que eu tirava, como mudei essa visão? Primeiro porque não deu mais, né? Com 2 filhos, eu precisei fazer escolhas melhores. Depois, como é que foi essa mudança? Preciso me lembrar. Eu acho que eu fui percebendo
eu fui aprendendo isso que eu estou compartilhando com vocês, que o tempo estava passando e que aquela viagem, por exemplo, que eu queria fazer, aquela casa bonita, né? No início, por exemplo, eu tinha assim uma casa bem simples, mas eu já tinha tipo 2 casas alugadas, 2 imóveis alugados, gerando renda, mas a minha casa era muito simples, assim, um sofá muito antigo, uma cozinha muito antiga. Porque todo o dinheiro que a gente fazia, eu pensava, vou investir. E de repente eu comecei a olhar, tá, mas eu gosto de coisas bonitas. Eu quero chegar na minha casa, encontrar minha casa cheirosa, bonita. Eu quero que meus filhos tenham essas memórias. E aí eu fui lendo, fui estudando, fui percebendo. Então hoje sim, nós continuamos, nós temos planejamentos, eu tenho um plano para daqui 10 anos. Mas hoje eu já consigo viver de acordo com o que a vida me possibilita. Antes eu vivia muito aquém. E às vezes quando a gente está começando também é uma boa forma, sabe? Até você fazer tua primeira estrutura, você faz muitas renúncias. Mas eu fazia renúncias extremas, renúncias sacrificiais, é diferente. E eu fui aprendendo. Acho que agora eu já estou bem próxima do meu equilíbrio, bem próxima. E isso vem do meu sistema, eu sei de onde vem, agora eu compreendo. Então toda vez que eu tô indo para um extremo, eu me lembro, calma, você já fez muito, calma, tá tudo bem agora, calma, já está seguro, o mundo é outro. Eu tinha muita preocupação com segurança, eu trazia muito as dores dos traumas da imigração, né? Então, até a minha própria cidadania italiana eu refiz, eu fui para Itália, morei um tempo lá, eu fiz cidadania para os meus filhos, mas parecia que nada era suficiente. E quando eu me voltei para mim e adquiri de volta a minha confiança em mim, nos meus pais, no meu sistema, eu comecei a perceber que nunca vai faltar, porque eu tenho talento, eu tenho capacidade. Então, às vezes acontecem coisas muito difíceis e você começa de novo, e de novo, porque você já aprendeu. Acho que é mais ou menos isso que eu consigo elaborar. Vou pensar melhor como é que foi essa minha mudança. Mas no início eu era bem focada na reserva e no investimento para alcançar a independência financeira. Era uma coisa assim que eu tinha, que era muito forte. Como desenvolver uma autoconstelação para olhar o sistema familiar da empresa? Como desenvolver uma autoconstelação para olhar o sistema familiar da empresa? Se você faz parte dessa empresa familiar ou desse sistema, é muito difícil você querer, não sei se você parece que você é uma consteladora, né? Mas você, como parte do sistema, não consegue ser imparcial. Então é melhor que você escolha um colega para fazer esse trabalho, porque você é parte interessada. Você ama as pessoas do sistema, você é conectada com elas. Como que você vai poder ser isenta? Como você vai poder ler as informações se você é parte do sistema? É impossível. Você já viu um jogador de futebol, já viu o Cristiano Ronaldo sendo técnico do time? Tudo bem que ele é tão genial que de vez em quando ele faz isso, né? Mas não é possível. Não é possível. Alguém que está de fora precisa olhar o jogo para ter clareza, entendeu? Quantos anos eu comecei a trabalhar? Gente, então vou responder essa última pergunta, tá? E semana que vem eu vou fazer mais lives, então me acompanhem por aqui e eu vou sempre deixando gravada, tá bom? Então, eu comecei a trabalhar fora de casa com 13 anos. Eu fui para um convento, né, para um colégio interno, e lá eu trabalhava num hospital. Foi lá que começou a minha vida profissional, com 13. Então eu tenho 45 hoje, façam a conta. E com o trabalho empresarial, eu trabalho desde, assim, dentro do meu próprio negócio, desde os 24. Então, eu e o meu esposo, né? Desde os 24. Então, já são 21 anos, né? 21 anos empreendendo, a gente montou negócio, já montei coisas que não deram certo, montei uma lavanderia
industrial, meu Deus do céu, que foi uma experiência assim, não deu certo, né? Foi terrível, era muito difícil, mas aprendi a fazer tudo, mexer naquelas máquinas, passar roupa, enfim, coisas assim. Um dia eu posso fazer uma live contando só as minhas histórias. Mas empreendendo então há 21 anos e no trabalho sistêmico eu estou há mais ou menos uns 10 anos que eu conhecia esse trabalho, né? Conheci primeiro as constelações, daí fui desenvolvendo o meu método, assim, ligando com a minha experiência financeira, com a minha experiência no direito, porque eu sou bacharel em direito, fiz pós-administração, marketing, mercado de capitais, enfim, a gente está sempre estudando, né? E eu conectei as duas coisas, então fez bastante sentido para mim, tá bom? Gente, obrigada pela companhia, foi quase uma hora de live. Se você quiser compartilhar, tem um aviãozinho, manda para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você acha que faz sentido. Isso também ajuda a fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. Eu acredito que a gente vive um movimento por um mundo novo, por um mundo diferente. E eu me vejo fazendo isso pelos meus filhos, pelos filhos de vocês, e quero que vocês façam isso pelos meus também, né? Que a gente possa criar um mundo onde eles possam ter pessoas para se inspirar, onde eles possam encontrar mais equilíbrio, onde eles possam viver uma vida mais leve, com menos repetições, com menos lealdades, onde eles possam se colocar a serviço do mundo, já que talvez a nossa geração, em alguns momentos a gente possa ter se perdido um pouco assim no excesso de consumo, na forma como nós lidamos com a natureza. E esse trabalho, o trabalho sistêmico, de alguma forma, ele chama as pessoas para todos fazerem parte de algo, de um movimento maior. E é nisso que eu acredito, né? No meu lugar, naquilo que é possível, eu compartilho também aquilo que eu aprendo, tá bom? Obrigada, até a próxima, fiquem bem, um bom fim de semana e que a semana que começa seja uma semana produtiva, que você possa tomar boas decisões, decisões com coragem, com confiança, decisões para o mais, não contra ninguém, não contra o que foi, e sim a favor de você. Esse é um bom caminho para começarmos a construir algo que cresce, algo que tem vida e que a gente às vezes diz que é algo que tem sucesso. Alguns de nós dão esse nome, tá bom? Um beijo e até mais.